Bom dia, meus amigos e irmãos em Cristo, na linda paz do Senhor Jesus. Dentro das sequências de mensagens dos últimos tempos, estou trazendo hoje sobre as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, que ocorrerá no arrebatamento da igreja. Como eu já disse, Jesus vai deixar o seu trono de glória e vir em direção à terra. E aí o Espírito Santo vai pegar a igreja e levar ao encontro do noivo nas regiões celestiais, além das nuvens. Lá no céu das galáxias, aonde os olhos humanos não vê, é onde ninguém pode ver. E lá haverá a união da igreja com Cristo, que é o casamento da igreja com Cristo, que a Bíblia fala desse casamento espiritual da igreja com Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, é a virgem que aguarda o noivo para a união eterna. E ali, nos ares, após o arrebatamento da igreja, vai haver, então, a festa da grande ceia, as bodas do Cordeiro. E também haverá ali o tribunal de Cristo, enquanto aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Lá estaremos em festa e aqui na terra estará em agonia, em sofrimento, em gemido e choro, como nunca houve na face da terra. E quando acabar a festa da ceia do Cordeiro ali, das bodas do Cordeiro, nós acabaremos de descer com Cristo e os seus anjos para a terra. Isso será no finalzinho da grande tribulação. E aí desceremos. E quando chegarmos nas nuvens, então todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Rei da glória, porque ele estará vindo em grande glória, em glória que o mundo nunca veio, e ninguém suportará ficar de pé diante dele, por causa da glória que vão ver. E assim Jesus acabará de descer no Monte das Oliveiras, que é o que nós vamos falar na mensagem da grande tribulação. E aí este é o roteiro das bodas do Cordeiro. A igreja é arrebatada nos ares, e acontece a festa, e depois Jesus acaba de descer, e nós com ele, aqui para a terra. E eu quero ler aqui um texto bíblico de Apocalipse 19, que nos fala assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque as vindas são as bodas do Cordeiro. Aliás, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se preparou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E nós vemos então um outro versículo aqui em Apocalipse 20, capítulo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então nós estamos aqui diante desse fato maravilhoso que vai acontecer conosco, a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor só é uma. É aquela que passou pela regeneração, pelo processo da redenção eterna, que teve a experiência do novo nascimento, que se renderam a Cristo, anda com Cristo, vive para Cristo, que ama Cristo acima da sua própria vida. Essa é a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira vai ser tirada da chamada igreja, ou seja, das igrejas que estão espalhadas pelo mundo, da igreja evangélica, da igreja de Deus, da igreja de Cristo, de Jesus Cristo, que está
espalhada pelo mundo inteiro, adorando e servindo ao Senhor. De dentro desta igreja visível, que é conhecida como igreja visível, vai ser tirada a igreja invisível para o arrebatamento. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome nós fizemos muitas coisas. E Jesus vai dizer para aqueles que não tiveram a experiência do novo nascimento, que não estão salvos dentro da igreja, ele vai dizer, afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Todos vós que praticais a iniquidade, ou seja, que vivem na prática do pecado. Tem muita gente dentro da igreja hoje que não é salvo. Essa multidão que você está vendo aí nas igrejas, a igreja do Senhor Jesus cresceu muito no mundo. Principalmente no Brasil, o evangelho realmente tem avançado. Mas tem vindo gente de todas as maneiras, de todas as formas que não passaram pela regeneração. Estão por uma admiração, estão por gostar, estão em busca de benefícios, do consumismo espiritual, de alguma benécia espiritual. Mas não estão dentro da igreja para adorar a Deus em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que servem a Deus com a mente e o coração, com a razão e o coração. Adoradores que têm conhecimento de Deus, entendimento e vida com Deus. São esses os adoradores que adoram a Deus. Não basta apenas dizer que conhece, que sabe e faz. Não, conhecer e fazer não é o mais importante, faz parte. Mas nós precisamos conhecer, ser para fazer. Não adianta só conhecer e fazer, nós temos que conhecer, ser e fazer. Não podemos invertir a ordem das coisas. Se nós não nos tornarmos discípulos de Cristo, se nós não nos tornarmos servos de Deus, se nós estivermos na igreja apenas como pessoas religiosas, admiradoras da Bíblia, admiradoras da verdade, não vai resolver nada para a nossa vida. Se nós tivermos apenas na nossa cabeça a Bíblia, na nossa razão, não vai resolver nada. A palavra que está na nossa razão precisa descer para o coração, para que tenha a sua perfeita ação na nossa vida, trazendo transformação no nosso viver. Se não houver transformação na nossa vida, não existe salvação. A Bíblia diz, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Cristo nos transforma com a sua salvação. Nós nos tornamos nova criatura em todo sentido, em todos os aspectos da vida, não é apenas em um. Então precisamos realmente estar servindo a Deus de verdade, porque só a verdade pode nos libertar, nos transformar e nos levar à presença de Deus. Então nós vemos aqui esses versículos bíblicos que nós lemos para os irmãos. Então, as bodas do Cordeiro são para aqueles que estão servindo a Cristo de verdade, que são adoradores. Por isso que nem todos que estão dentro da igreja vão subir, vão ao encontro do Senhor nos ares. Somente aqueles que estão vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. É preciso ser transformado pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode nos transformar e nos fazer realmente nova criatura em todas as coisas. No mundo, nós não somos mais aquelas pessoas que vivemos em conformidade com o mundo. Pelo contrário, vivemos ao contrário do mundo. Nós não nos conformamos com o tipo de vida que o mundo vive, que a sociedade vive. O nosso estilo de vida é Cristo. É só olhar para Cristo, como ele viveu, como ele andou, como ele realizou, para nós entendermos qual é o tipo de vida que devemos viver diante de Deus. E, infelizmente, são poucos os cristãos que estão vivendo Cristo na sua vida. Paulo disse, não vivo mais eu, a vida que eu vivo na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu faço uma pergunta, Cristo está vivendo em você?
ou você está vivendo para você mesmo? Porque as pessoas no mundo vivem para elas mesmas, fazendo a sua vontade, realizando o seu querer. Elas não estão preocupadas, não estão realmente atentas à verdade e nem estão realmente dispostas a viver conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus exige renúncia, renúncia pessoal. A vontade de Deus exige entrega total. A vontade de Deus exige dedicação, consagração. A vontade de Deus exige relacionamento pessoal, de comunhão e intimidade com Ele. Você está vivendo assim? Ninguém é perfeito. É verdade. Perfeito nessa terra só um pisou, que é Jesus Cristo, que não tinha pecado, não cometeu pecado e morreu pelo pecado daqueles que o reconhecem como Salvador. Perfeição existe em dois aspectos. Aliás, imperfeição existe em dois aspectos. Há aquela pessoa imperfeita que ama andar na imperfeição, que ama as coisas erradas, que ama pecar, que ama viver de acordo com o mundo, de acordo com o desejo da carne, o desejo pecaminoso da carne. E há aquela pessoa imperfeita que está lutando, vivendo para cada dia melhorar, para estar vivendo em função da perfeição de Deus. Ela está lutando para andar na perfeição de Deus. É diferente. Amar, viver na imperfeição e amar, viver na perfeição. Então eu sou esse tipo de gente que vive no mundo. E às vezes as pessoas usam essa palavra como álibi para poder pecar. Dentro da igreja, pessoas que são membros de igreja, estão na igreja, às vezes usam esse álibi para poder pecar, dizer, não, mas todo mundo é imperfeito. É verdade. Mas há uma diferença entre o imperfeito que ama a imperfeição e entre o imperfeito que ama buscar a perfeição. Portanto, nós estamos aqui diante dessa realidade. Nem todos vão participar da festa da grande ceia do Cordeiro. Nem todos. Somente aqueles que estão realmente vivendo como verdadeiro adorador de Deus. Nenhum religioso vai entrar no céu. É bom dizer isso. Nenhum religioso vai entrar no céu. Religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Ah, mas por que precisamos de uma igreja? Costumo dizer que eu não sou religioso. Eu frequento uma denominação, uma igreja que tem uma denominação. Como eu já disse aqui, sou o pastor batista, da Convenção Batista Nacional. Eu frequento a minha denominação e tenho que andar na ética da minha denominação. Porém, a minha denominação batista não vai me salvar. Ela vai me ensinar sobre a salvação, sobre Deus. Ela vai me levar, como membro dela, a conhecer melhor a Deus. Então, religião não salva. Jesus não veio trazer religião. Ele nunca falou em religião. Ele não veio trazer religião. Ele não disse essa é a religião certa e essa é errada. Não. Ele veio trazer salvação. Ele apontou para a vida do homem, mostrando que o homem é um pecador perdido e precisa de salvação. Ele mostrou que o homem natural não entra no reino do céu. Quando ele falou para Nicodemos, na verdade eu te digo que todo aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele falou em João capítulo 3, versículo 3. Portanto, é preciso nascer. Preciso ser nova criatura, é preciso ser transformada para entrar no reino do céu, para pertencer a Deus e para participar das bodas do Cordeiro de Deus. E eu quero dizer que essas bodas, essa festa, vai ser a coisa mais linda, mais maravilhosa, vai ser uma coisa tremenda, vai ser a recompensa dos salvos, essa festa. Enquanto estaremos alegrando, glorificando a Deus em Cristo Jesus, o mundo aqui estará em grande tribulação, sofrimento, morte, desastre, perseguição e tantas outras coisas. Vão desejar não ter nascido quem ficar. Principalmente aqueles que estavam dentro da igreja e não subiram. Vão sofrer mais do que aqueles que não conheciam nada e ficaram também. Olha,
As 10 virgens, a Bíblia fala das 10 virgens. 5 foram levadas e 5 foram deixadas. É verdade que ali, biblicamente, teologicamente, está falando da igreja de Israel. As 5 virgens loucas é Israel, que não aceita Jesus Cristo como rei deles. Jesus veio e eles não aceitaram. Então, está vivendo na inércia, não vai ser arrebatado. Israel não vai ser arrebatado na vinda do Senhor Jesus. Mas a igreja será arrebatada. A igreja que está em Israel e em todas as nações que reconheceu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, esses vão ser arrebatados. Que creram e se renderam a Jesus vão ser arrebatados. Mas Israel que não creu em Jesus e as nações que não creram vão ficar. Essa parábola se refere a Israel. É claro que se refere àqueles que estão dentro da igreja também e que não são salvos e que são loucos por não viver a salvação em Cristo. Então vai haver a festa das bodas do Cordeiro, e para eu concluir aqui, porque para a mensagem não ficar grande, eu quero dizer que haverá o julgamento dos crentes lá na reunião das bodas do Cordeiro. Ué, pastor, mas eu vou ser julgado, eu posso perder, eu posso então ser julgado e lançado no inferno? Não, você não será julgado para entrar no inferno. Esse julgamento eterno, esse julgamento do final, do juízo final, você não participará dele. Porque você já foi julgado pela palavra do Senhor que você recebeu, quem falou foi o Senhor Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. É o que disse Jesus em João 5:24. Tudo que eu falei aqui são versículos bíblicos, João 5:24, Romanos 8:1. Então você não vai passar pelo julgamento para a condenação. Você vai passar pelo julgamento, nós vamos passar pelo julgamento chamado Tribunal de Cristo para a recompensa. Mas a Bíblia diz que todas as nossas obras que nós fizemos, seja... aliás, as obras que fizemos por meio do corpo, ela será revelada. Eu vou ler aqui para você, que eu nem tinha marcado, mas eu vou ler aqui para você, onde fala esse capítulo. Ele fala no 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Veja o que diz. Porque devemos, olha só. Aliás, vou ler o 9 e o 10. Porque muitos desejamos também ser lhe agradáveis, quer presente, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, meu amigo, meu irmão, todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo para ser julgado nas nossas obras. O que fizemos, tudo que fizemos através do nosso corpo, nós vamos ser julgados. Vamos ser julgados. Cada um vai ser julgado por aquilo que fez. Não haverá escape. Mas esse julgamento não é para condenação, esse julgamento é para galardão, é para recompensa das obras. Muitas pessoas fazem a obra de Deus por inveja. Faz a obra de Deus para aparecer. Faz a obra de Deus para ganhar dinheiro. Não posso negar isso. Faz a obra de Deus para vantagens pessoais. Alguns aproveitam a posição na igreja, aproveitam o seu conhecimento, aproveitam o seu destaque para trabalhar na política, para tornar-se um político. Isso está errado. Está errado. Qualquer objetivo contrário ao de Deus, que não for para glorificar Deus, que não for por amor, que não for para a salvação de vida, para a edificação da igreja, que não for de maneira agradável a Deus, está errado. A única obra que vai prevalecer diante de Deus são aquelas que foram feitas com amor, com entrega, com dedicação. Se não foi assim, tudo isso vai queimar, tudo isso vai desaparecer e a pessoa não vai receber o galardão. Ela vai entrar no céu, a Bíblia diz, como que pelo ardor do fogo. Ela vai sentir aflição, tristeza e vergonha. Porque todas as obras boas vão aparecer, mas também todas as obras ruins e as intenções do coração também vão aparecer naquele dia.
Todas elas serão reveladas, nada ficará oculto. Jesus perdoou o nosso pecado? Perdoou. Perdoou. A salvação é de graça. Mas nós temos responsabilidade com a salvação. Não é porque estamos salvos que nós vamos viver irresponsavelmente. Quem está vivendo irresponsavelmente, sem dedicação a Deus, vão sofrer pena. O salvo não vai ser condenado, porém vai sofrer a pena da sua negligência. Então esta é a verdade e eu vou parar por aqui, porque você já entendeu. Então, meu amigo, dedique-se a Deus. Viva para Deus, não viva para si. Faça a obra de Deus com amor e com o objetivo correto. Ame a Deus acima da sua própria vida, acima de tudo. E ao teu próximo como a ti mesmo. A tua motivação seja o amor de Deus. A minha motivação seja o amor de Deus. Eu estou aqui pregando é por amor a você que está me ouvindo, tanto crente como pessoa não crente ainda. Para fazer entender o propósito, a vontade de Deus para viver de maneira agradável a Deus. É esse o meu objetivo. Eu amo meu Senhor Jesus, vivo só para Ele. E não me interessa ser reconhecido pelo mundo, não me interessa aplauso. Aplauso é só para Jesus, glória é só para Jesus. As pessoas que fazem obra para gloriar a si mesmo, está errado. Faça para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Esta é a minha palavra, faça uma reflexão na sua vida. Examine o seu viver, examine como você está andando, examine como você está diante de Deus no mundo. Examine enquanto há tempo, porque a porta vai se fechar e você não vai poder entrar. Então, examine se algo está errado. A Bíblia diz, examinai-vos. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, examinai cada um. Examine a sua vida. Se há algo errado, peça perdão, peça libertação. Não adianta só reconhecer. Não, peça perdão e peça mudança na sua vida. Melhore a cada dia diante de Deus. Porque Jesus está vindo. Jesus está vindo. Pode ser hoje e agora. Arrume a sua casa enquanto há tempo. Você que está com a casa desarrumada, que Cristo não está habitando nela. Arruma a casa. Peça a Cristo para entrar e fazer a transformação na sua casa, sua vida. Que Deus abençoe grandemente.